Aqui, no fim dos tempos, a divisão está em toda parte. Ela está em todo o mundo e até mesmo nas igrejas. Mas essa não é a vontade de Deus. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem para todos nós. É uma mensagem sobre a unidade que os adventistas do sétimo dia desfrutaram no passado e sobre as previsões e perigos que cercam nossa unidade no futuro. Então, vamos dar uma olhada nesse tema sobre o futuro da unidade e o rastro da serpente. Em setembro passado, eu estava assistindo a um vídeo do pastor Doug sobre a encíclica do Papa e vi algo nesse vídeo que me chamou a atenção. Primeiro, aqui está um trecho do vídeo em que o pastor Doug fala sobre o apelo do Papa para guardar o domingo como um meio de combater o aquecimento global. E essa era a encíclica do Papa sobre o meio ambiente. E nisso, por favor, não perca! Ele começa todo esse vídeo fazendo referência à sua famosa encíclica sobre o meio ambiente, que diz no parágrafo 237, no domingo, nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. O domingo, assim como o sábado judaico, deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmos, com os outros e com o mundo. Agora, é claro, toda essa encíclica sobre o meio ambiente está falando sobre. Agora, enquanto o pastor Doug está focando na questão do sábado, você viu o que eu vi? Deixe-me voltar um pouco. Bem ali, logo abaixo da parte da encíclica que trata do descanso dominical, eu vi o grande título em negrito, na Trindade e a relação entre as criaturas. Pensei em isso é bem interessante. O que a Trindade tem a ver com o plano do Papa para salvar o mundo? Então fui ao site do Vaticano e abri a encíclica para ver com meus próprios olhos. O título completo é bastante blasfemo, então nem vou ler. Mas quando descemos até o documento, você verá 35 títulos para várias partes do texto. Acontece que a parte sobre o descanso dominical e a parte sobre a Trindade estão logo juntas. O Papa continua explicando: o mundo foi criado pelas três pessoas e, consequentemente, quando contemplamos com admiração o universo em toda a sua grandeza e beleza, devemos louvar toda a Trindade. Mas por quê? Por que as pessoas precisam louvar e adorar a Trindade? O Papa diz que a Trindade deixou sua marca em toda a criação e que o mundo, criado segundo o modelo divino, é uma teia de relacionamentos. O Papa está basicamente dizendo que a unidade dos relacionamentos entre as pessoas na Terra deve imitar a unidade dos relacionamentos entre as três pessoas da Trindade, que ele afirma ser o modelo divino. Sua observação final resume tudo quando ele diz: em tudo está interligado, e isso nos convida a desenvolver uma espiritualidade dessa solidariedade global que flui do mistério da Trindade. Então, aqui está o ponto principal do Papa em toda essa sessão sobre a Trindade. Como tudo na Terra está interligado, nossa solidariedade global, ou seja, nossa unidade global, flui do mistério da Trindade. Em outras palavras, para que haja unidade global, ela deve vir através da adoração e do louvor à Trindade como um todo. Então, imaginem minha surpresa quando encontrei o mesmo sentimento expresso nas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especificamente na crença fundamental número 14, intitulada Unidade no Corpo de Cristo, e li na última frase: esta unidade tem sua fonte na unicidade do Deus Triuno, que nos adotou como seus filhos. Eu mal pude acreditar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como a Igreja Católica Romana, ambas acreditam que a unidade vem da adoração à Trindade. O que isso pode significar, senão que a Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ambas por meio de suas declarações oficiais, acreditam que a unidade só pode ser alcançada com base na adoração à Trindade. E isso levanta a questão: a Trindade Católica é a mesma que a Trindade Adventista do Sétimo Dia? Porque, se forem, então a Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista do Sétimo Dia estão unidas em sua adoração ao mesmo Deus. Eu sei que alguns adventistas dizem que adoram uma versão diferente da Trindade em relação aos católicos, e reconheço que cada indivíduo tem o direito de acreditar no que quiser e que existem opiniões e ideias variadas sobre a Trindade. Mas eu só quero mostrar que, oficialmente falando, a partir dos próprios teólogos e publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
e das declarações e publicações oficiais da Igreja Católica Romana, ambas as igrejas admitem que adoram o mesmo Deus Trindade. Nas atuais 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lemos sobre a Trindade em há um só Deus, um Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. E comentando sobre essas crenças fundamentais, George Hyde, do Instituto de Pesquisa Bíblica, escreve: em uma leitura das declarações acima mostrará que, no que diz respeito à sua doutrina de Deus, os adventistas do sétimo dia estão em harmonia com as grandes declarações credais da cristandade, incluindo o credo dos apóstolos e a definição adicional de fé sobre o Espírito Santo, conforme estabelecida em Constantinopla em 381 d.C. Nesta declaração, o Instituto de Pesquisa Bíblica reconhece que a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia está em harmonia com o credo dos apóstolos e com a definição adicional de fé sobre o Espírito Santo, conforme estabelecida em Constantinopla. Sobre essa definição adicional de Constantinopla, a Enciclopédia Britânica afirma: o Concílio de Constantinopla também declarou finalmente a doutrina trinitária da igualdade do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Esta é a crença doutrinária com a qual o Instituto de Pesquisa Bíblica afirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em harmonia. Além disso, a Igreja Católica reconhece que os adventistas compartilham sua crença na Trindade. No site catholic.com, lemos um artigo sobre os adventistas do sétimo dia que afirma: os adventistas do sétimo dia concordam com muitas doutrinas católicas, incluindo a Trindade. Eles também acrescentam, em virtude de seu batismo válido e de sua crença na divindade de Cristo e na doutrina da Trindade, os adventistas do sétimo dia são cristãos. No entanto, apesar de a Igreja Adventista do sétimo dia ter a mesma crença na Trindade que os católicos, alguns adventistas, reconhecendo os perigos das doutrinas papais, insistem que não adoram o mesmo Deus Trindade que os católicos. Um dos participantes de um simpósio sobre a Trindade, promovido pela Sociedade Teológica Adventista em 2006, disse, em segundo lugar, como vários dos senhores já apontaram, a doutrina da Trindade que ensinamos não é idêntica à doutrina da Trindade desenvolvida pela Igreja Católica Romana. Então, isso é verdade? Vamos visualizar a diferença. No lado esquerdo da tela está uma ilustração da Trindade feita pelos adventistas do sétimo dia. Ela apareceu no Novo Auxílio Pictórico para o Estudo da Bíblia, na página 74. No lado direito da tela está uma ilustração visual da Trindade feita por católicos, que aparece no site Catholic Biblium 01. Como você provavelmente percebeu, a maior diferença é que os adventistas preferem cores. Meu ponto é simplesmente que não há diferença. A verdadeira questão, no entanto, se resume ao fato de Deus ser um único ser ou três. O trinitariano ortodoxo acredita que Deus é um só ser, composto por 3 pessoas, enquanto o triteísta acredita que Deus são 3 seres. Então, para simplificar as coisas, vamos dar uma olhada se católicos e adventistas acreditam que esse Deus Trindade é um ser ou 3. De acordo com o Catholicons Verse, sob o título A Trindade, os católicos acreditam que, em o Pai, o Filho e o Espírito são 3 pessoas divinas que são um só ser divino. Mais uma vez, quando olhamos para o Instituto de Pesquisa Bíblica para a Doutrina e Ensino Oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles afirmam que nós não adoramos 3 deuses, mas um Deus que se revela e consiste de 3 pessoas. Então aqui, o Instituto de Pesquisa Bíblica, que sustenta e explica as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, concorda com a doutrina católica da Trindade de que há um Deus que é 3 pessoas. A declaração continua, e nas 3 pessoas compartilham uma natureza indivisível. Depois eles esclarecem novamente, e não cremos em 3 deuses, mas em um Deus em 3 pessoas. Essas 3 personalidades participam de uma substância. Na unidade divina, há 3 pessoas coeternas e coiguais que, embora distintas, são o único Deus indivisível. Portanto, a publicação oficial adventista do sétimo dia do Instituto de Pesquisa Bíblica afirma, e não cremos em 3 deuses. Isso representa um afastamento significativo da crença da maioria dos adventistas do sétimo dia, já que eles realmente acreditam em 3 deuses.
mas a própria Igreja acredita em um Deus em 3 pessoas. E como isso funciona? É claro, é um mistério. No entanto, ele continua dizendo que 3 personalidades são uma substância. E alguns dias depois de adicionar essa declaração a este vídeo, me deparei com uma realização horripilante. Na definição da Trindade no Catecismo Católico, afirma-se exatamente a mesma coisa, quase palavra por palavra. Eles dizem na linha 253, e não confessamos 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. Para apontar o óbvio, é quase como se o Instituto de Pesquisa Bíblica tivesse copiado essa declaração do Catecismo e depois reescrito sem mudar o significado. Assim como os adventistas, eles não confessam nem adoram 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. E então ambas as declarações concluem dizendo que esse único Deus em 3 pessoas é de uma só substância, que é o que consubstancial significa, da mesma substância ou essência. Então, o que posso concluir logicamente, exceto que, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Católica Romana têm, para todos os efeitos, a mesma definição de Deus, então elas adoram o mesmo Deus. Outros teólogos adventistas do Sétimo Dia e publicações da Igreja afirmam de forma semelhante em a Trindade é um Deus indivisível e ele é uma substância e um Deus indivisível e adorável, e há 3 pessoas divinas distintas que constituem um único ser divino trinitário. Então, mais uma vez, os adventistas do Sétimo Dia, assim como os católicos, acreditam que Deus é um só ser, e a ideia de que Deus é um só ser é o verdadeiro trinitarismo. O trinitarismo é a crença ortodoxa de que há apenas um Deus vivo e verdadeiro. No entanto, esse único Deus é uma unidade de 3 pessoas que são de uma só substância, e as 3 são obviamente inextricavelmente ligadas em uma única substância divina, e constituem um único ser divino trinitário, e um ser, mais 3 pessoas, é a linguagem que usamos, diz Paul Peterson no artigo Deus em 3 pessoas no Novo Testamento, do Instituto de Pesquisa Bíblica. A compreensão adventista do Sétimo Dia sobre Deus é que ele é um único ser e as 3 pessoas são de uma só substância, o que não é diferente da doutrina católica, é a doutrina católica. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita oficialmente que a Bíblia se refere a um único ser divino de uma só substância e não a uma pluralidade de seres divinos. Essa visão de que esse único ser chamado Deus é composto por 3 pessoas, mas ainda assim é de uma só substância, é precisamente a visão trinitária ortodoxa. Um pastor adventista escreveu: o verdadeiro dogma trinitário ortodoxo insiste em 3 hipóstases diferentes, ou usia, em um só ser, uma trindade. E podemos confirmar que essa é a visão católica, já que o Vaticano afirma no Catecismo em seu site que a Igreja usa o termo substância, também traduzido às vezes por essência ou natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa, ou hipóstases, serve para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre eles. Portanto, a visão trinitária católica é sinônima do ensinamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ambos acreditam em um único ser divino que é uma só substância, que de alguma forma é composta por 3 pessoas. Portanto, realmente não posso chegar a outra conclusão se não perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece oficialmente e adora o Deus do Anticristo. Alguns podem dizer que tal afirmação é dura, acusatória ou até mesmo maldosa, mas para mim, pessoalmente, tendo amor pela verdade, não me interesso por projeções psicológicas ou por quão ruim algo possa parecer. Eu só quero saber uma coisa, e isso é verdade? A Igreja Adventista do Sétimo Dia mudou gradualmente, dos anos 1930 aos anos 1950, para a visão cristã ortodoxa sobre a Trindade e a divindade de Cristo. Mas isso não significa que todos os adventistas do Sétimo Dia hoje tenham a mesma visão trinitária ortodoxa conforme entendida e ensinada oficialmente pela Igreja. Na verdade, a maioria não tem. E, em vez disso, acreditam que existem 3 seres divinos e não apenas um. A Adventista Review publicou um artigo em 1996 dizendo: em um dos seres divinos aceitou e assumiu o papel de pai, outro o papel de filho.
o ser divino restante, o Espírito Santo, também participaria na realização do plano da salvação. No site Amazing Facts, eles dizem: o Deus que criou é composto por 3 seres separados. Mas no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, adventistista.org, a Igreja declarou imortal, todo-poderoso e todo-amoroso. Deus é um relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, o único ser digno da nossa adoração. Então, mesmo no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles afirmam que acreditam que Deus é um só ser, ou pelo menos afirmavam. Porque em algum momento de 2018, a Igreja reformulou esta declaração, removendo a referência a Deus como o único ser. No entanto, o ensinamento oficial da Igreja ainda é que Deus é um ser, enquanto alguns ministros e publicações importantes na Igreja ensinam que existem 3 seres divinos. Mas você tem algo mais a dizer sobre os 3 seres celestiais, ou seja, os 3 seres celestiais. Esse é o número perfeito para o amor. Nesta entrevista na 3ABN, a maior rede de TV da Igreja Adventista, Shelley quem se refere a Deus como 3 seres divinos. E apenas 4 minutos depois, na mesma entrevista, ela disse isso. Mas quando dizemos um 3 extremo, acreditamos que 3 pessoas divinas são iguais, sim, um ser divino. Isso mesmo, isso mesmo. Então Deus é composto por 3 seres divinos ou por um único ser divino? A confusão de Shelley representa com precisão a confusão que existe dentro da igreja entre os adventistas. Se Deus é um ser ou 3 vai depender de quem você perguntar. Assim como a maioria dos principais ministros da igreja, a maioria dos adventistas do sétimo dia são triteístas, já que acreditam que Deus é 3 seres, o que tecnicamente é politeísmo, ou seja, muitos deuses. E em um simpósio sobre a Trindade Adventista do sétimo dia, em novembro de 2019, os apresentadores foram questionados e, ao descrever a unidade de Deus, como evitamos o triteísmo? E essa foi a resposta. Esse é o desafio nisso. Então, como fazemos isso? Acho que é sempre importante lembrarmos, quando falamos sobre a Trindade, que temos uma compreensão sólida da unicidade de Deus. Se não mantivermos isso, não somos cristãos monoteístas. Na verdade, seríamos politeístas, e isso não é cristianismo. Então, o adventismo tem uma tendência, como o Dr. Bauer apontou, ao triteísmo, da qual precisamos ter muito cuidado. Foi dito que o triteísmo não é cristianismo, e isso é verdade porque é politeísmo, a crença em muitos deuses, o que é paganismo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, dizendo: porque, ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por meio de quem nós existimos. Com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Católica Romana oficialmente sustentando a mesma posição doutrinária sobre a Trindade, o único ser divino em 3 pessoas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já está unida ao papado em sua compreensão e adoração a Deus. Isso é extremamente perigoso porque a mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo, advertindo as pessoas contra receberem a marca da besta ou de sua imagem em suas testas ou em suas mãos. Receber essa marca significa tomar a mesma decisão que a besta tomou e defender as mesmas ideias, em direta oposição à palavra de Deus. Sobre todos os que recebem essa marca, Deus diz: o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Para aqueles que não estudaram a fundo o assunto de Deus ou da Trindade como se sua vida dependesse disso, eu pergunto, de que adianta adorar o Deus errado no dia certo? Em Apocalipse 13, lemos sobre uma unidade global quando a profecia diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando diz toda a terra, podemos chamar isso de solidariedade global ou unidade global, já que o mundo inteiro está fazendo algo junto.
E o que eles estão fazendo juntos? Lemos nas palavras seguintes, e eles adoraram o dragão. Mais adiante, no versículo 8, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Essa profecia no livro do Apocalipse realmente revela que haverá uma forma de unidade global. E em que todos eles estão unidos? É na adoração. Então, quando o Papa, o porta-voz da primeira besta, fala e diz que a solidariedade global flui do mistério da Trindade, e a Igreja Adventista do sétimo dia ao mesmo tempo acredita que essa unidade tem sua origem na unicidade do Deus Triuno, devemos reconhecer nessas declarações não apenas o cumprimento das profecias de Apocalipse 13, mas também a inclusão da Igreja Adventista do sétimo dia nessas profecias, unindo-se na adoração da besta e de seu Deus Trindade. Eu sei que muitos cristãos não acreditam que estão adorando o mesmo Deus que o Anticristo, mas é aí que reside o perigo do engano. Jesus disse à mulher no poço, em vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E depois de dizer à mulher que ela não sabia o que estava adorando, ele acrescentou, e mais a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus instrui que, se formos adorar a Deus, deve ser tanto em espírito quanto em verdade. Se a nossa adoração a Deus não for de acordo com a verdade, nossa adoração é em vão. Como o próprio Jesus disse, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Se algum dia chegou a hora de adorarmos o Pai em espírito e em verdade, foi quando a mensagem foi proclamada de que a hora do seu juízo havia chegado, acompanhada da ordem para adorá-lo. E esse tempo começou há 175 anos. Agora, em Apocalipse 13h11, surge a segunda besta, os Estados Unidos da América. E o que ela faz? Ela exerce todo o poder da primeira besta diante dela, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Os Estados Unidos não só adotarão a adoração da besta, já que fazem parte da terra e de todos os que nela habitam, mas também porão de fato a adoração ao papado, à Igreja Católica Romana. E fará isso à força, já que os Estados Unidos tanto falarão, ou seja, legislarão e aprovarão leis dizendo ao povo o que deve fazer, quanto farão com que, ou seja, forçarão, que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Para ilustrar como essa agenda está avançando nos mais altos níveis, quero compartilhar uma declaração de Charles Malik, ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao dar uma palestra como convidado em Harvard, ele disse: "A única esperança para o mundo ocidental está em uma aliança entre a Igreja Católica Romana, que é o elemento mais comumente influente, controlador e unificador na Europa, e a Igreja Ortodoxa Oriental. Roma deve se unir à Ortodoxia Oriental porque a Igreja Ortodoxa Oriental controla o oeste do Oriente Médio, o extremo leste do Mediterrâneo, e se eles não solidificarem esse controle, o Islã marchará pela Europa. O Islã é político. A única esperança para o mundo ocidental, então, está em uma Europa unida sob o controle do Papa. E então todos os cristãos protestantes ao redor do mundo devem se submeter ao Papa para que tenhamos um mundo cristão unificado. Como o ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas prevê que surgirá um mundo cristão unificado, trazendo os cristãos protestantes de todo o mundo à submissão ao Papa, e é exatamente isso que as profecias de Apocalipse 13 nos dizem que acontecerá. E quão difícil será trazer o mundo protestante à submissão ao Papa quando eles já adoram o mesmo Deus e a maioria também acredita que o domingo é o sábado e que a alma nunca morre. Portanto, essa adoração à besta e essa solidariedade ou unidade global não são necessariamente alcançadas apenas por argumentos convincentes, mas também por meio do engano, como diz a profecia, em enganos que habitam sobre a terra. Essa unidade, quando não pode ser garantida por argumentos convincentes, milagres ou até mesmo engano, será imposta pela força, porque, se não adorarem a besta ou sua imagem, deverão ser mortos.
Esse não é o método de Deus para promover a unidade, nem jamais será. A força é o último recurso de toda religião falsa. Vou repetir isso, porque esse ponto não deve ser esquecido. A força é o último recurso de toda religião falsa. No início, ela tenta atrair, assim como o rei da Babilônia tentou usar o poder da música e do espetáculo exterior. Se essas atrações, inventadas pelos homens e inspiradas por Satanás, não conseguissem fazer com que as pessoas adorassem a imagem, as chamas famintas da fornalha estavam prontas para consumi-las. Assim será agora. O papado exerceu seu poder para obrigar os homens a obedecê-lo e continuará a fazê-lo. Assim como na antiga Babilônia, toda entidade religiosa que faz parte da Babilônia moderna também usará os mesmos métodos na atração, diversões e música. E se esses meios falharem, o fim dessa religião falsa será a força. Bom, olá, pessoal. Sejam bem-vindos à igreja. Meu nome é Paco. Mas o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser ordenado. O amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Somente pelo amor se desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Esse trabalho, apenas um ser em todo o universo poderia realizar. O único ser em todo o universo que podia revelar o Pai era o Filho, que procedeu e veio de Deus, que, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, também era Deus em natureza. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, em caráter e em propósito, o único ser em todo o universo que podia participar de todos os conselhos e propósitos de Deus. E tendo sido gerado do Pai, somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia torná-lo conhecido. Sobre a noite escura do mundo, o sol da justiça precisava nascer com cura em suas asas. Quando contemplamos a compaixão, o amor e as ternas misericórdias de Cristo, estamos vendo o Pai. Como Jesus disse, quem me viu a mim, viu o Pai. Jesus nunca forçou ninguém a adorá-lo. O Papa afirma ser o vigário de Cristo, mas como seu caráter se compara ao do nosso Salvador? Alguma vez se soube que Cristo tem enviado homens à prisão ou à tortura porque não lhe prestaram homenagem como Rei do Céu? Ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser ordenado. Ele precisa ser despertado. Vemos mais uma vez que o amor altruísta é a base da unidade do céu. Devemos então pensar que Deus usaria a força para trazer unidade entre seu povo na terra? É claro que não. E assim, em nítido contraste com os métodos de unidade empregados pelo céu, estão os métodos de unidade empregados pelos homens, como é visto de forma mais proeminente na Igreja Católica Romana. O grande erro da Igreja Romana está no fato de que a Bíblia é interpretada à luz das opiniões dos pais da Igreja. Suas opiniões são consideradas infalíveis, e os dignitários da Igreja assumem que é sua prerrogativa fazer com que outros acreditem como eles e usar a força para compelir a consciência. Aqueles que não concordam com eles são declarados hereges. Mas a palavra de Deus não deve ser interpretada dessa forma. Ela deve se sustentar por seus próprios méritos eternos, ser lida como a palavra de Deus, ser obedecida como a voz de Deus, que declara sua vontade ao povo. A vontade e a voz do homem finito não devem ser interpretadas como a voz de Deus. Sempre que onde quer que dignitários de qualquer igreja interpretam a Bíblia à luz das opiniões e tradições dos homens, e então assumem que é seu direito fazer com que outros acreditem como eles, e depois procuram compelir a consciência ameaçando-os com punição, censura, chamando-os de hereges ou excluindo-os da comunhão, até mesmo matando-os, pode ter certeza de que é o espírito da Igreja Romana e do Anticristo que está buscando a conformidade de seus membros ao seu credo por quaisquer meios necessários, especialmente quando tais pessoas nem sequer se dispõem a sentar e participar de uma investigação aberta e honesta das Escrituras. Jesus nos advertiu, naqueles que aceitam a Bíblia como está escrita, rejeitam ideias falsas sobre Deus, como a Trindade, e mantêm a verdadeira adoração ao Pai e ao Filho sofrerão perseguição.
Estas coisas vos tenho dito para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo aquele que vos matar cuidará estar prestando culto a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Nesta declaração, fica inegavelmente claro que aqueles que perseguem não reconhecem nem conhecem o Pai nem o Filho. Eles conhecerão apenas o Deus deste mundo, o Deus Trindade, de cuja adoração e louvor brota a solidariedade e unidade global que traz todo o mundo sob a bandeira e adoração da besta. Sabemos que essa prova da marca da besta está relacionada à lei de Deus, em especial, aquelas leis que dizem respeito à adoração a Deus. Em vez de adorá-lo no sétimo dia, o sábado, o memorial de sua criação e o sinal de seu governo, aqueles que adoram a besta abraçarão o sábado falso. A adoração no domingo, que é o sinal do governo papal e de seu poder para mudar a lei de Deus, como Daniel profetizou ao escrever, proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Como o vídeo do pastor Doug destaca, o papado está realmente intensificando seus esforços para promover a observância do domingo, apresentando-a não apenas como um meio de conter o aquecimento global, mas também tornando a observância do domingo como sábado um mandato ético necessário a ser imposto para o bem comum de toda a humanidade. Só na semana passada, o Papa se reuniu com o presidente Trump e lhe entregou uma cópia de sua encíclica, Laudato Si, que defende a necessidade de uma ação forte e urgente para deter a crise climática. O Papa escreveu: o clima é um bem comum, pertencente a todos e destinado a todos. A Bíblia nos diz que ministrar às necessidades da criação de Deus é um ato de adoração. Ignorar essas necessidades é desonrar o Deus que nos criou. Aqueles que obedecerem a essa lei quando ela vier receberão a marca da besta. Mas essa última batalha ética sobre a adoração não se limita apenas ao sábado. A mensagem do terceiro anjo nos adverte sobre a classe dos falsos adoradores, dizendo: e não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Neste único versículo há um alerta contra aqueles que violam qualquer um dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, que dizem respeito à adoração. Com relação a esses falsos adoradores, vemos que eles não têm descanso porque violam o 4º mandamento, que nos convida a entrar no descanso sabático de Deus no 7º dia. Aqueles que adoram a besta também recebem a marca do seu nome, o que é uma transgressão do 3º mandamento, que diz para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqueles que adoram a besta também adoram a sua imagem, o que é uma violação do 2º mandamento que proíbe a adoração de imagens, e eles violam o 1º mandamento porque adoram a besta, o que é uma transgressão da ordem de Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Portanto, para que aqueles que pensam que a mensagem do terceiro anjo se refere apenas ao sábado prestem atenção, a mensagem do terceiro anjo diz respeito aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, todos eles relacionados à adoração do verdadeiro Deus, em contraste com a adoração ao falso Deus Trindade da Babilônia, sua imagem e ídolos, seus nomes de blasfêmia e esse sábado falso e idólatra do culto dominical. É esse sábado falso que, ao ser observado, presta homenagem e adoração ao Deus Sol chamado Trindade. E isso não é a minha opinião, é o que os próprios católicos dizem sobre o seu dia de adoração. No Catecismo Romano, o livro da fé e doutrina da Igreja Católica Romana, lemos e pergunta: o que é o domingo ou o dia do Senhor em geral? Resposta: é um dia dedicado pelos apóstolos à honra da Santíssima Trindade, e em memória de que Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos em um domingo, enviou o Espírito Santo em um domingo, e por isso é chamado de Dia do Senhor. É chamado de domingo a partir da antiga denominação romana de Dies Solis, o dia do sol, ao qual era sagrado. A partir desta afirmação, vemos que o domingo, o dia de adoração do sol, é dedicado à adoração da Trindade. Portanto, é o Deus Trindade que recebe a homenagem e a adoração daqueles que observam o domingo. Fica claro que o dia de adoração e o Deus que é adorado estão ligados um ao outro. Eles estão ligados juntos no Catecismo, estão ligados juntos na encíclica do Papa, estão ligados juntos nas profecias do Apocalipse e na mensagem do terceiro anjo,
e estão ligados juntos na apostasia que ocorreu ao pé do Monte Sinai. Lemos em Êxodo 32, verso 3, e então todo o povo tirou os brincos de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. Ele os recebeu das mãos deles, trabalhou o ouro com uma ferramenta de gravura e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, e estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, o sumo sacerdote, não um pagão ou um egípcio, mas o irmão do líder do povo escolhido de Deus, participou da idolatria do povo ao fabricar para eles um bezerro de ouro, e então declarou que esse ídolo era o Deus que os havia tirado do Egito. E então, como um ato de homenagem a esse novo Deus, Arão, por sua própria autoridade, proclamou um dia de adoração ao novo Deus. No versículo seguinte, lemos, e, vendo isso Arão, edificou um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse, em amanhã será festa ao Senhor. Esse dia de festa não foi ordenado por Deus, nem sancionado por Deus, nem mandado por Deus. Foi um dia de adoração criado pelo homem, e é exatamente isso que temos hoje com o domingo, em um dia de adoração feito pelo homem, dedicado ao Deus feito pelo homem, a Trindade, e é a esse Deus que o mundo inteiro se unirá em adoração. Assim como Arão disse a Israel, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, muitos hoje estão dizendo da Trindade, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra da Babilônia. Mas, na verdade, o Deus do Egito foi o Deus que tirou Israel do Egito? O Deus da Babilônia foi o Deus que nos tirou da Babilônia? Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, para quem já chegaram os fins dos séculos. Nem precisa dizer que a verdadeira unidade bíblica nunca pode ser baseada em adoração falsa, o que levanta a questão em que ela deve se basear. Quando se trata de unidade bíblica, leio em Efésios 4 sobre o tempo em que todos chegaremos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Queremos uma unidade da fé? Claro que queremos. E em que se baseia a unidade da fé? Ela se baseia no conhecimento do Filho de Deus. Pedro disse a Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e lhe disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ellen White diz, Pedro expressou a verdade que é o fundamento da fé da Igreja. A confissão de que Cristo é o Filho de Deus é o fundamento da fé da Igreja. E a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Infelizmente, hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que essa verdade, que é o fundamento da fé da Igreja, é apenas uma metáfora. Eles acreditam que a imagem de pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino de pai e filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai, e o termo filho é usado de forma metafórica quando aplicado à divindade. O Instituto de Pesquisa Bíblica também escreve em A filiação de Jesus, no entanto, não é ontológica, mas funcional. No plano da salvação, cada membro da Trindade assumiu um papel específico. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia possa não acreditar que Jesus seja literalmente um filho, nem sempre foi assim. Ellen White escreveu, Jesus Cristo é o Divino Filho de Deus. Não estou seguindo nenhuma fábula engenhosamente inventada. E após se dirigir a Deus como seu pai em oração diante do túmulo de Lázaro, Ellen White comenta, em aqui, os discípulos e o povo receberiam a evidência mais convincente a respeito do relacionamento entre Cristo e Deus. Eles viriam que a afirmação de Cristo não era uma ilusão. Mesmo enquanto estava no céu, Ellen White acreditava que Jesus era o Filho de Deus, dizendo, quando Cristo anunciou pela primeira vez à hoste celestial sua missão e obra no mundo, declarou que deixaria sua posição de dignidade e disfarçaria sua santa missão assumindo a semelhança de um homem, quando na realidade ele era o Filho do Deus infinito. Sua filiação não era metafórica. Não era uma encenação. Ellen White disse que ele era o Filho do Deus infinito e que essa afirmação não era um engano e nem uma fábula.
Se o fundamento da fé da Igreja deveria ser a crença de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e a unidade da fé deveria se basear no conhecimento do Filho de Deus, então como a atual organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia pode experimentar a unidade da fé se estão unidos em acreditar que Jesus na verdade não é um filho? A irmã White escreve sobre os Adventistas do Sétimo Dia e diz, pela sua unidade, eles darão testemunho de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar todos os que crerem nele como seu Salvador pessoal. Eu leio que Cristo é um Filho. Ele foi gerado, e depois de ser gerado, foi enviado ao mundo. Então, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode dar testemunho de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, se sua crença na Trindade os impede de crer que Jesus é realmente um Filho, os força à posição de que Cristo nunca foi gerado por Deus, e que ele só assumiu o título e o papel de um filho metafórico depois que já estava no mundo. A falsa doutrina é uma das influências satânicas que atuam na Igreja e trazem para dentro dela aqueles que não são convertidos de coração. Eles não trabalham pela unidade do Espírito pela qual Cristo orou, que tornaria o testemunho dos discípulos de Cristo eficaz em convencer o mundo de que Deus enviou seu Filho ao mundo. Agora, pense sobre isso por um momento. Se a unidade da fé da Igreja de Cristo na Terra deve ser baseada no conhecimento do Filho de Deus, não seria o mesmo verdadeiro para a Igreja no céu? Foi surpreendente para mim, ao estudar esse assunto, perceber que o mesmo método que o diabo está usando para destruir a unidade da fé aqui na Terra, ele já havia usado para destruir a unidade no céu, e fez isso tentando destruir o conhecimento do Filho de Deus. Bem, Lúcifer, ele estava se esforçando. Ele tinha glória nos átrios celestiais, mas estava lutando para ocupar o lugar de Cristo ao lado de Deus. Depois, ele queria ser Deus, mas não conseguiu alcançar isso. Por quê? Cristo era o único Filho unigênito de Deus, e Lúcifer, aquele anjo glorioso, iniciou uma guerra por causa disso. Na tentativa de validar sua reivindicação de ocupar uma posição ao lado de Cristo, Lúcifer tentou convencer os anjos de que Cristo não era realmente o único Filho unigênito de Deus. Mas os anjos que eram leais e fiéis procuraram reconciliar esse poderoso anjo rebelde com a vontade de seu Criador. Eles justificaram o ato de Deus ao conferir honra a Cristo e, com argumentos contundentes, tentaram convencer Lúcifer de que ele não tinha menos honra agora do que antes de o Pai proclamar a honra que havia concedido a seu Filho. Eles deixaram claro que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados. Ao lançar dúvida e desprezo sobre o conhecimento do Filho de Deus, Lúcifer conseguiu destruir a unidade do céu, até que, finalmente, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e também os seus anjos. A rebelião havia começado. A unidade do céu foi abalada por uma desunião sobre se Cristo era ou não o Filho unigênito de Deus. A Bíblia nos diz que o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os anjos que ficaram do lado do diabo e da sua guerra contra a filiação de Cristo no céu foram expulsos. E, a respeito desses anjos que ficaram do lado de Satanás, Ellen White nos conta qual era o objetivo deles. Esse fato os anjos procurariam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus. E eles passaram a considerar que não deveriam consultar Cristo. Um anjo iniciou a controvérsia e a levou adiante até que houve rebelião nos tribunais celestiais entre os anjos. Os anjos caídos se uniram a Lúcifer para obscurecer o fato, não uma metáfora ou encenação, mas o fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus. E lemos sobre o diabo, e ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. E agora que o diabo está na terra, o que ele fará? Ele engana o mundo todo. E com que mentira você acha que ele usará para enganar o mundo todo? Considere a declaração em João sobre Lúcifer. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade, e ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo foi mentiroso desde o princípio. E o que faz um mentiroso? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo,
aquele que nega o Pai e o Filho. E é exatamente isso que a doutrina da Trindade é. É uma doutrina do anticristo que nega que Jesus é o Filho de Deus e nega que ele foi gerado por Deus. Essa é a mesma mentira que o diabo usou no céu, como a irmã White confirmou ao dizer que, em esse fato, os anjos caídos procurariam obscurecer que Cristo era o único Filho unigênito de Deus. Desde o início da guerra no céu, o diabo espalhava mentiras que negavam o fato de que Jesus era o único Filho unigênito de Deus, e dessa forma, o diabo destruiu a unidade da Igreja do céu. E agora, ele está espalhando a mentira da Trindade, que da mesma forma destruiu a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus entre o povo de Deus aqui na terra. Qualquer traição à Igreja é uma deslealdade àquele que comprou a humanidade com o sangue de seu Filho unigênito. Desde o princípio, almas fiéis constituíram a Igreja na terra. Em todas as épocas, o Senhor teve seus vigias, que deram um testemunho fiel à geração em que viveram. Esses sentinelas transmitiram a mensagem de advertência, e quando foram chamados a depor sua armadura, outros assumiram a obra. Deus trouxe essas testemunhas para uma relação de aliança consigo mesmo, unindo a Igreja na terra com a Igreja no céu. Ele enviou seus anjos para ministrar à sua Igreja, e as portas do inferno não conseguiram prevalecer contra o seu povo. Observe que a Igreja, contra a qual as portas do inferno não puderam prevalecer, é descrita como seu povo. E o seu povo é aqui definido como almas fiéis, e essas almas fiéis são aquelas que constituíram a Igreja na terra. E essas almas fiéis que constituíram a Igreja na terra são aquelas que, como Pedro, creram em seu Filho unigênito. Em todas as épocas, Deus teve um povo que acreditou e ensinou que Jesus Cristo é realmente o Filho unigênito de Deus, e tal povo sempre existirá. Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia e somente a Bíblia como padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. E em meados do século XIX, Deus levantou um povo assim. Ele trouxe milhares e milhares de pessoas de suas denominações protestantes caídas, muitas das quais na época professavam uma crença na Trindade, e as reuniu. Por meio de muito estudo e oração, e dos testemunhos milagrosos inspirados da irmã White, Deus conduziu um povo de diferentes ideias e origens equivocadas a se unirem em sua firme crença de que Jesus Cristo era o Filho do Deus infinito. Essas pessoas se uniram e, eventualmente, se organizaram em 1863, chamando-se Adventistas do Sétimo Dia. Em 1872, essa organização dos Adventistas do Sétimo Dia publicou um documento intitulado Princípios Fundamentais Ensinados e Praticados pelos Adventistas do Sétimo Dia. Em sua declaração de abertura, eles declaram, ao apresentar ao público este resumo de nossa fé, queremos deixar bem claro que não temos artigos de fé, credo ou disciplina além da Bíblia. Não apresentamos isto como tendo qualquer autoridade sobre nosso povo, nem é destinado a garantir uniformidade entre eles como um sistema de fé, mas é uma breve declaração do que é e tem sido mantido com grande unanimidade por eles. Nesta declaração, sobre a qual eles mantinham grande unanimidade, afirmam que há um só Deus, um ser espiritual pessoal, não três deuses, mas um só Deus. E quanto a Jesus, eles creem que há um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Não há trindade, nem deuses coeternos, ou um Deus em três pessoas. Há apenas um Deus, o Pai, e um Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Eterno Pai. E sobre esta rocha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada. Esses princípios fundamentais não eram um credo, nem tinham qualquer autoridade sobre o nosso povo, ou seja, não eram impostos nem usados como teste de membresia. Então isso significa que havia muitas ideias divergentes e nenhuma unidade? Não, pelo contrário. O testemunho deles registra que, em sua época, a visão não trinitariana de Deus era mantida com grande unanimidade entre eles. Me disseram que muitos dos pioneiros da Igreja tinham opiniões e ideias variadas sobre Deus, e que a compreensão deles sobre Deus não era clara, mas subdesenvolvida, imatura e, portanto, não havia unidade entre eles.
Mas não é isso que o testemunho deles mostra. Eles escreveram, e essa compreensão de Deus foi mantida por eles com grande unanimidade. Ou seja, não apenas em 1872, na época em que isso foi escrito, mas também no passado, até chegar a 1872. Essa unidade foi passageira? De jeito nenhum. Ela foi fortalecida. 17 anos depois, no Anuário de 1889 dos Princípios Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, eles escrevem mais uma vez na declaração de abertura: as proposições a seguir podem ser tomadas como um resumo das principais características de sua fé religiosa, sobre as quais, até onde sabemos, total unanimidade em todo o corpo. Quando eles dizem que havia, até onde sabiam, total unanimidade em todo o corpo, não estão apenas afirmando que eram unidos como um corpo, mas que estavam tão unidos que nem sequer tinham conhecimento de qualquer dissensão. Sobre os princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, Ellen White escreveu: devemos manter firmes os primeiros princípios de nossa fé denominacional e avançar de força em força cada vez maior. Sempre devemos manter a fé que foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus desde os primeiros acontecimentos de nossa experiência até o tempo presente. Podemos ser fortalecidos e confirmados na experiência passada que nos mantém ligados aos pontos essenciais da verdade que nos fizeram que somos Adventistas do Sétimo Dia. Os últimos 50 anos não diminuíram em nada, nenhum princípio sequer, da nossa fé, assim como recebemos as grandes e maravilhosas evidências que nos foram confirmadas em 1844, após o término do tempo. Nenhuma palavra foi mudada ou negada. Aquilo que o Espírito Santo testificou como verdade após o término do tempo, em nossa grande decepção, é o sólido fundamento da verdade. Pilares da verdade foram revelados, e nós aceitamos os princípios fundamentais que nos tornaram o que somos, Adventistas do Sétimo Dia, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Ellen White escreveu em 1905 que esses princípios da nossa fé denominacional foram confirmados pelo Espírito Santo, e que de 1844 até 1905, quando ela escreveu isso, nenhuma palavra foi mudada ou negada, e esses princípios da nossa fé denominacional foram testificados como verdade pelo Espírito Santo. Ela escreveu, e mensagens de toda ordem e tipo têm sido apresentadas aos Adventistas do Sétimo Dia para tomar o lugar da verdade, a qual, ponto por ponto, foi buscada através de estudo cuidadoso e testificada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos fizeram o que somos devem ser preservados, e eles serão preservados. Como Deus indicou através de sua palavra e do testemunho do Espírito, Ele nos chama a nos apegarmos firmemente, com uma fé inabalável, aos princípios fundamentais que se baseiam em autoridade incontestável. E aqui tem uma cópia dos princípios fundamentais de 1872 sobre os quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia se uniu, e esses são os princípios da verdade aos quais eles se apegaram com esse grupo de fé durante os primeiros 50 anos, e até mesmo por algum tempo além disso. E esses princípios fundamentais, declarando que há um só Deus e seu Filho, foram baseados em autoridade incontestável e eram mantidos pelos Adventistas do Sétimo Dia com total unanimidade em todo o corpo. Mas assim como Satanás iniciou uma guerra sobre a questão de Cristo ser o Filho unigênito para perturbar a unidade do céu, ele agora travaria a guerra contra a unidade do povo de Deus na terra e contra os princípios fundamentais sobre os quais eles estavam unidos. Ellen White advertiu: Satanás está se infiltrando com sua sofisticação para minar os princípios da nossa fé, e Satanás espera envolver o povo remanescente de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. À medida que a vinda de Cristo se aproxima, ele será mais determinado e decisivo em seus esforços para derrubá-los. Agora preste atenção, porque ela vai revelar como Satanás tentará derrubar os Adventistas do Sétimo Dia. Homens e mulheres surgirão, professando ter alguma nova luz ou alguma nova revelação, cuja tendência é abalar a fé nos antigos marcos. Suas doutrinas não resistirão ao teste da palavra de Deus,
mas mesmo assim almas serão enganadas. Irmã White não diz aqui o que eles alegarão como nova luz, mas ela fala sobre o efeito que essa nova luz terá, e que ela irá abalar a fé nos antigos marcos. Entrando em mais detalhes sobre como Satanás irá abalar a fé dos adventistas do sétimo dia nesses antigos marcos, ela diz que um inimigo das almas procurou introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares da nossa fé e se envolver em um processo de reorganização. Se essa reforma viesse a acontecer, qual seria o resultado? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Essa profecia não se refere a algum tempo futuro, ela já foi cumprida, pois desde 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já não mantém esses princípios fundamentais. Para proclamar a nova visão trinitariana como correta, disse-se que era uma nova luz, e os antigos princípios fundamentais, que se baseavam em autoridade inquestionável, foram considerados como erro, e assim foi que nossa religião foi mudada, e essa profecia cumprida. Nossa religião mudou tanto que até mesmo o principal historiador adventista, George Knight, reconhece que a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não conseguiria se unir à igreja hoje se tivessem que subscrever as crenças fundamentais da denominação. Mais especificamente, eles não conseguiriam concordar com o número 2, que trata da doutrina da Trindade. O inimigo das almas tem atuado na mente de alguns, levando-os a violentar nossa experiência passada ao misturar com a verdade teorias errôneas e falsas. Ele tem levado ministros e professores a entrelaçarem suas doutrinas a algumas figuras agradáveis de sua própria invenção. Todo desvio da verdade, como a defendemos no passado, é um afastamento da verdade que foi testemunhada pelo Espírito Santo e sobre a qual Deus colocou o seu selo. Sem dúvida, a Igreja Adventista do sétimo dia de fato se desviou das verdades como foram defendidas no passado, e, de forma muito clara, Ellen White advertiu que todo esse desvio é um afastamento da verdade que foi testemunhada pelo Espírito Santo e sobre a qual Deus colocou o seu selo. Os adventistas do sétimo dia, no início, sustentavam com grande unanimidade que Jesus Cristo era o Filho do Pai Eterno. Eles haviam alcançado a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, mas, infelizmente, logo após 1888, o inimigo das almas promoveu uma nova reforma, que consistiu em abandonar os princípios fundamentais que eram a base da nossa fé. Esse pecado é tão grave que o próprio Deus deu instruções a Ellen White para o seu povo, caso eles viessem a fazer isso. Ela escreveu: "Fui instruída a dizer que aqueles que procuram destruir o fundamento que Deus estabeleceu não devem ser aceitos como mestres e líderes do seu povo." Essa instrução não vem de homem algum, mas do próprio Jesus, de que pessoas que ensinam doutrinas, como a Trindade, que destroem o fundamento que Deus estabeleceu, não devem ser aceitas como mestres e líderes do seu povo. Mas quem é o inimigo? São os líderes religiosos? Os pastores? O que diz a palavra de Deus? Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São Satanás e seus anjos que são os inimigos da fé. Jesus realmente nos alertou que haveria lobos entre o rebanho, mas no fim, tanto os lobos que enganaram as ovelhas quanto as ovelhas que se deixaram enganar serão igualmente vítimas de Satanás. Devemos suplicar, orar e interceder por aqueles que estão na igreja, tanto pelos irmãos quanto pelos líderes, mas especialmente pelos líderes que assumiram para si a responsabilidade pelas almas sob sua influência. No entanto, se tais mestres não devem ser reconhecidos como mestres e líderes, como então nós, que cremos nos princípios fundamentais originais dos adventistas do sétimo dia,
podemos ter unidade de fé com aqueles que rejeitaram o conhecimento do Filho de Deus sobre o qual esses princípios foram baseados. Agora, estou enfatizando os princípios fundamentais que a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu de Deus por um motivo, e esse motivo tem a ver com unidade. Ouça com atenção esta próxima declaração sobre o futuro da unidade entre os Adventistas do Sétimo Dia. Se a sua fé na Palavra de Deus for fortalecida, se você aceitar plenamente as verdades que nos chamaram para fora do mundo e nos fizeram um povo denominado pelo Senhor como seu tesouro peculiar, se você se unir aos seus irmãos em defesa dos antigos marcos, então haverá unidade. Mas se você permanecer na incredulidade, inseguro quanto ao verdadeiro fundamento da fé, não haverá mais esperança de unidade no futuro do que houve no passado. Preste muita atenção às palavras dela. Se você permanecer na incredulidade em relação às verdades que nos chamaram para fora do mundo e nos fizeram um povo denominado pelo Senhor, e se continuar inseguro quanto ao verdadeiro fundamento da fé, mas, em vez disso, abraçar um falso fundamento, considerando como erro os princípios fundamentais sobre os quais Deus colocou o seu selo, então não haverá mais esperança de unidade no futuro do que houve no passado. Se os adventistas do sétimo dia de hoje aceitarem como verdade a doutrina da Trindade e considerarem como erro os princípios fundamentais dados aos adventistas do sétimo dia, então não haverá mais esperança de unidade no futuro do que houve no passado. No passado, havia total unanimidade em todo o corpo, mas se rejeitarmos os princípios fundamentais sobre os quais eles estavam unidos, então não há esperança de experimentar esse tipo de unidade no futuro. Em resumo, os adventistas do sétimo dia só experimentarão a unidade da fé quando retornarem aos princípios fundamentais que foram testificados pelo Espírito Santo e incluíam o conhecimento do Filho de Deus. Fora isso, a única unidade que existirá na igreja será com a besta, já que ambos já declararam que sua fonte de unidade está na adoração ao Deus triuno. À medida que os adventistas do sétimo dia se afastam desses princípios fundamentais, só haverá contenda. Vamos analisar brevemente um exemplo real disso. Em 1903, o conhecido médico adventista John Harvey Kellogg era admirado por muitos dentro da igreja e era uma figura de destaque. Mas, no início dos anos 1900, as opiniões do Dr. Kellogg sobre Deus começaram a se afastar daquelas estabelecidas nos princípios fundamentais da denominação pelos 31 anos anteriores. O Dr. Kellogg havia adotado visões panteístas sobre a presença e a personalidade de Deus. Após uma forte resistência contra suas ideias por parte da irmã White e de outros membros da igreja no Concílio de Outono de 1903, o Dr. Kellogg mudou de postura apenas alguns dias depois, adotando uma visão trinitariana de Deus. Em uma carta datada de 29 de outubro de 1903, logo após o Concílio de Outono, a G. Daniels escreveu sobre uma conversa que teve com Kellogg. Ele, Kellogg, então afirmou que suas antigas opiniões, que eram não trinitarianas, a respeito da Trindade, haviam sido um obstáculo para que ele fizesse uma declaração clara e absolutamente correta, mas que, em pouco tempo, ele passou a acreditar na Trindade e agora conseguia ver com bastante clareza onde estava toda a dificuldade, acreditando que poderia esclarecer a questão de forma satisfatória. Ele me disse que agora acreditava em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e que sua visão era de que era Deus o Espírito Santo, e não Deus o Pai, quem preenchia todo o espaço e cada ser vivo. Agora, muitos adventistas do sétimo dia, por acreditarem na Trindade, tentarão relegar todas as ideias apóstatas de Kellogg apenas ao panteísmo. Dessa forma, isso não parecerá incriminar a adoção da Trindade por Kellogg ou, por extensão, sua própria aceitação dela. Embora Ellen White tinha muito a dizer sobre Kellogg nos meses após ele aceitar a doutrina da Trindade, como em sua mente está sendo trabalhada por aquele que seduziu os anjos de Deus nas cortes celestiais, e ele está trabalhando sob o conselho daquele que falou com Eva e que ele está seguindo um caminho que Deus não poderia aprovar e abençoar. Isso não parece ter impedido os trinitários de hoje de adotarem a mesma visão que Kellogg tinha quando Ellen White escreveu que Satanás o estava guiando.
E é por isso que é tão importante que não esqueçamos a maneira como o Senhor nos guiou em seu ensino em nossa história passada. Mas, com relação a Kellogg, não importa se os adventistas dizem que o problema é a crença de Kellogg na Trindade ou se o problema é a crença dele no panteísmo. Não importa, e o motivo disso é porque a raiz e o cerne da questão, assim como a maioria dos alertas da irmã White, eram contra o resultado de aceitar tais ideias, e o resultado de aceitar as teorias dele era que elas minavam os princípios fundamentais sobre os quais os adventistas do sétimo dia vinham construindo há mais de 50 anos. Portanto, seja qual for a teoria de Kellogg que você escolha apontar como erro, o verdadeiro perigo, quer você acredite que seja o panteísmo ou a Trindade, era que ela contradizia as verdades que Deus já havia confirmado por meio de seu Espírito. Durante anos, Ellen White alertou que ideias como as de Kellogg minariam os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Aqui estão apenas alguns dos alertas que ela deu. Este é um artifício de Satanás para abalar o alicerce da nossa fé, para enfraquecer nossa confiança na orientação do Senhor e na experiência que Ele nos concedeu. Muitas coisas semelhantes a esta surgirão no futuro. Suplico aos nossos obreiros de missão médica que tenham receio de confiar nas suposições e invenções de qualquer ser humano que pense que o caminho pelo qual o povo de Deus foi conduzido nos últimos 50 anos é um caminho errado. Cuidado com aqueles que, não tendo tido nenhuma experiência definida na condução do Espírito do Senhor, supõem que essa direção é toda uma falácia, que não possuímos a verdade, que não somos o povo do Senhor, reunido por Ele de todos os países e nações. Cuidado com aqueles que querem destruir o fundamento sobre o qual temos edificado nos últimos 50 anos para estabelecer uma nova doutrina. Eu sei que essas novas teorias vêm do inimigo. Parece que é um movimento de pessoas em vários lugares do mundo que querem voltar a um ponto de vista específico, que é, como você mencionou, um ponto de vista ariano, ao qual muitos dos nossos primeiros pioneiros realmente aderiram. Mas à medida que avançaram para uma compreensão mais completa do que as Escrituras dizem e do que Ellen White também afirma de forma muito enfática em seus escritos proféticos, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estiveram juntos desde a eternidade e estarão juntos por toda a eternidade. O inimigo está tentando introduzir entre o povo de Deus teorias espiritualistas que, se aceitas, minariam o alicerce da fé que nos tornou o que somos. Eu sei que os líderes na obra médico-missionária não sabem para onde seus passos estão levando. Eu os conclamo a parar antes de darem mais um passo para destruir as fortalezas da nossa fé. Devemos nos apegar aos pilares seguros da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são o nosso único e verdadeiro alicerce. Eles nos tornaram o que somos. O passar do tempo não diminuiu o seu valor. Não se deve mover uma pedra sequer do alicerce dessa verdade, nem deslocar um pilar. Chegou o tempo em que, até mesmo na igreja e em nossas instituições, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos estão em perigo de aceitar teorias e sofismas que minam os pilares fundamentais da fé. Aqueles que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares da nossa fé, seja em relação ao santuário, seja em relação à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Eles procuram trazer incertezas e fazer com que o povo de Deus fique à deriva, sem âncora. Que ninguém procure destruir o fundamento da nossa fé, os alicerces que foram lançados no início da nossa obra por meio do estudo cuidadoso da palavra e pela revelação. Sobre esses fundamentos, temos edificado por mais de 50 anos. Os homens podem supor que encontraram um novo caminho, que podem lançar um fundamento mais forte do que aquele que já foi posto, mas isso é um grande engano. Mas se essas teorias forem aceitas, elas levarão à negação da verdade que, nos últimos 50 anos, Deus tem dado ao seu povo, confirmando-a pela demonstração do Espírito Santo. Que influência teria permitir que homens, neste momento da nossa história,
trabalhassem de maneira dissimulada e poderosa para destruir o fundamento da nossa fé, o fundamento que foi lançado no início da nossa obra por meio do estudo cuidadoso da palavra e pela revelação. Sobre esse fundamento, temos edificado nos últimos 50 anos. Você se surpreende que, ao ver o início de um trabalho que removeria alguns dos pilares da nossa fé, eu tenha algo a dizer? Preciso obedecer à ordem e enfrentá-la. Alguns dos líderes na obra médica foram enganados, e se continuarem a sustentar ideias fantasiosas e espiritualistas, farão muitos acreditarem que a plataforma sobre a qual temos estado firmes nos últimos 50 anos foi destruída. Como alguém ousa tentar anular a experiência dos adventistas do sétimo dia dos últimos 50 anos? A mente que alimenta sentimentos que tendem a destruir o fundamento da fé que nos fez o que somos fica confusa e não consegue discernir entre a verdade e o erro. Quando o poder de Deus testifica o que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade. Nenhuma suposição posterior contrária à luz que Deus deu deve ser considerada. E embora as Escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, a aplicação delas, se tal aplicação remover um pilar do fundamento que Deus sustentou nesses 50 anos, é um grande erro. Agora o Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O tempo dessa apostasia chegou. Todo esforço imaginável será feito para lançar dúvidas sobre as posições que temos ocupado por mais de meio século. Foi-me mostrada uma plataforma reforçada por vigas sólidas, as verdades da Palavra de Deus. Alguém com alta responsabilidade na obra médica estava orientando este e aquele homem a afrouxar as vigas que sustentavam essa plataforma. Então ouvi uma voz dizendo: "Em onde estão os atalaias que deveriam estar de pé sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Como podem ficar em silêncio?" Esse alicerce foi construído pelo mestre obreiro e resistirá à tempestade e ao vendaval. Vão permitir que esse homem apresente doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus? Chegou o momento de tomar uma atitude decidida. Agora, prestem atenção especial a esta última declaração. Esse alicerce foi construído pelo mestre obreiro e resistirá à tempestade e ao vendaval. Aqueles que não estão firmados nesse alicerce abraçarão doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus. Este é o verdadeiro alicerce. Estas são as doutrinas bíblicas abraçadas nos princípios fundamentais sobre os quais Deus colocou o seu selo. Agora, olhe para o outro alicerce. Já lemos essa outra declaração falando sobre a grande reforma que o inimigo das almas procurou trazer, que ocorreria entre os adventistas do sétimo dia, e esse alicerce constituía uma mudança na religião adventista do sétimo dia. Como ela advertiu, nossa religião seria mudada. Ela seria mudada porque os princípios fundamentais que sustentaram a obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como erro. E a irmã White conclui: o alicerce dele seria construído sobre areia, e a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. Então, aqui está a questão principal. Sobre qual alicerce você está firmado? Diga-me se você se mantém firme nas doutrinas dos nossos princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos do movimento adventista, ou se você aceitou doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus, e eu lhe direi sobre qual fundamento você está e qual será o futuro disso. Um fundamento foi construído pelo mestre construtor e resistirá à tempestade e ao vendaval, e o outro fundamento, que considerou os princípios fundamentais como erro, está edificado sobre a areia, e a tempestade e o vendaval varrerão essa estrutura. Existem dois fundamentos, mas ambos existem dentro do adventismo do sétimo dia. O fundamento construído pelo mestre construtor inclui o conhecimento do Filho de Deus, e vemos que aqueles que permaneceram sobre esse fundamento no passado desfrutaram de grande unanimidade e unidade de fé. E então a Igreja Adventista do sétimo dia corporativa de hoje, que busca uma conformidade forçada com suas 28 crenças fundamentais.
Todos os adventistas do sétimo dia estão agora, neste momento, sobre um desses dois fundamentos. Então, em qual deles você está? O Dr. John Harvey Kellogg é o homem com quem a irmã White conversou quando disse e alguém com alta responsabilidade na obra médica estava orientando este homem e aquele a afrouxar as vidas que sustentam esta plataforma. O Dr. Kellogg, ao disseminar suas teorias falsas, estava destruindo o fundamento ao introduzir doutrinas que negavam a experiência passada do povo de Deus. Com relação à unidade, o dano que Kellogg estava causando era tão grave que a irmã White instruiu que não deveria haver unidade entre o Dr. Kellogg e os ministros do Evangelho. Ela escreve, dirão que o Living Temple foi revisado, mas o Senhor me mostrou que o autor não mudou, e que não pode haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho enquanto ele continuar a nutrir seus atuais sentimentos. Fui incumbida de levantar minha voz em advertência ao nosso povo, dizendo, e não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Enquanto as teorias enganosas deste livro forem aceitas por nossos médicos, não pode haver união entre eles e os ministros que estão levando a mensagem do Evangelho. Não deve haver união até que haja uma mudança. Então, quais eram os sentimentos atuais de Kellogg? Esta declaração é de 7 de agosto de 1904. Foi em 1903, apenas alguns meses antes, que Kellogg mudou sua visão de uma perspectiva panteísta de Deus para uma visão trinitariana. Então, novamente, não importa se você diz que a visão errônea dele era a da Trindade ou do panteísmo, pois ambas as visões estavam destruindo o fundamento que foi construído pelo mestre obreiro e dado por ele aos adventistas do sétimo dia para torná-los um povo denominado. E aqui está o ponto, foi porque o Dr. Kellogg havia adotado novas ideias que consideravam como erro aqueles princípios fundamentais mantidos durante os primeiros 50 anos, que o Senhor mostrou a Ellen White que não poderia haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho. Os sentimentos atuais que ele alimentava eram de que agora ele dizia acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que ele havia aceitado a doutrina da Trindade. Esses eram os sentimentos atuais dele em 1903, apenas alguns meses antes de Ellen White dizer que não pode haver união entre ele e os ministros do Evangelho enquanto ele continuar a alimentar esses sentimentos. Além disso, essa ordem do Senhor de não ter unidade com Kellogg não se limitava a ele, mas também se estendia a outros médicos que adotaram os sentimentos atuais de Kellogg. Ela foi informada de que não pode haver união entre eles e os ministros que estão levando a mensagem do Evangelho. Novamente, essa ordem de não se unir àqueles que adotaram esses erros não veio da própria Ellen White, pois ela disse que foi o que o Senhor me mostrou. E como foi o próprio Senhor quem deu essas instruções, ela acrescentou, e fui incumbida de levantar minha voz em advertência. Foi Jesus quem a mandou dar esse aviso. E o próprio Jesus proibiu o seu povo de se unir àqueles que, como Kellogg, abraçaram doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus. Então vamos trazer esse alerta para mais de um século à frente, até os dias de hoje, e aplicá-lo à Igreja Adventista do sétimo dia atualmente, onde podemos encontrar ministros e médicos com quem nos unir para compartilhar o Evangelho, que se mantenham fiéis aos princípios fundamentais dos primeiros 50 anos. Agindo como se eu apoiasse um ponto de vista antitrinitariano, como chamamos, e eu respondi explicando toda a verdade. Mas absolutamente não. Eu não acreditaria em tudo que você lê na internet. Somente aqueles que estão firmados no alicerce construído pelo mestre de obras é que são seguros para se unir, e Jesus proibiu unir-se com aqueles que não estão. Eu nem preciso me aprofundar nisso para que você entenda e veja a magnitude desse problema. Eles foram guiados pelo Espírito Santo e descobriram as crenças bíblicas e os pilares da nossa fé que tanto prezamos. Esses pioneiros dedicados, aqui mesmo em Battle Creek e em outros lugares, com fé simples, tomaram a Bíblia ao pé da letra, mesmo quando isso os afastava de alguns dos erros mais amplamente aceitos e populares nas igrejas daquela época. Eles são nossos marcos e pilares da nossa fé,
desenvolvidos por pioneiros humildes e dedicados. Esses pilares não devem ser removidos. Pessoas em vários lugares do mundo que querem voltar a um ponto de vista específico. Esses pilares não devem ser removidos. Os princípios fundamentais de 1872 e 1889 não eram usados como um teste de membresia para manter as pessoas sob controle. Não era usado de forma autoritária, mas apenas como uma declaração de entendimentos sobre os quais eles já estavam unidos. Agora, quão diferente isso é das atuais 28 crenças fundamentais da Igreja hoje, que exige que seus membros aceitem e abracem a doutrina da Trindade sob ameaça de punição ou de serem desligados. Em 1861, J.N. Logorog alertou contra o estabelecimento de um credo e disse: o primeiro passo para a apostasia é criar um credo dizendo no que devemos acreditar. O segundo é tornar esse credo um teste de comunhão. O terceiro é julgar os membros por esse credo. O quarto, denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo. E o quinto, começar a perseguir tais pessoas. Os fundadores adventistas sabiam que a formação de tais credos e manuais da Igreja eram utilizados como um meio de impor uma unidade forçada ao corpo de crentes. Em 1883, quando a formação de um manual da Igreja estava sendo discutida, foi registrado na Review and Herald, em 27 de novembro, que tal método seria usado para promover a unidade. Afirma, quando irmãos que eram a favor de um manual até argumentaram que tal obra não seria nada parecido com um credo ou disciplina, nem teria qualquer autoridade para resolver pontos controversos, mas seria apenas considerada como um livro contendo dicas para ajudar aqueles com pouca experiência, ainda assim deve ser evidente que tal obra, publicada sob os auspícios da Associação Geral, imediatamente carregaria consigo um peso de autoridade e seria consultada pela maioria dos nossos jovens ministros. Isso gradualmente moldaria e influenciaria todo o corpo, e aqueles que não o seguissem seriam considerados fora de harmonia com os princípios estabelecidos da ordem da Igreja. E, na verdade, esse não é o objetivo de um manual? Qual seria a utilidade de um, se não para alcançar tal resultado? Temos preservado a simplicidade e prosperado ao fazer isso. É melhor deixar como está, já que está funcionando bem. Por essas e outras razões, o manual da Igreja foi rejeitado. É provável que isso nunca mais seja trazido à tona. Nesta declaração, eles reconhecem que o propósito de um manual da Igreja seria moldar e influenciar todo o corpo e separar do corpo aqueles que estivessem em desarmonia com ele. Durante a mesma reunião do comitê, a Review and Herald também escreveu, em a opinião unânime do comitê designado para considerar a questão do manual da Igreja que não seria aconselhável ter um manual da Igreja. E repare no motivo pelo qual eles dizem que um manual da Igreja não é aconselhável. Consideramos desnecessário porque já superamos as maiores dificuldades relacionadas à organização da Igreja sem um, e existe perfeita harmonia entre nós sobre esse assunto. Já havia unidade em todo o corpo, como declarado nos princípios fundamentais de 1872 e 1889, e, portanto, não havia necessidade de um manual da Igreja para moldar e influenciar o corpo. Era considerado desnecessário. Foi o Espírito de Deus que trouxe unidade às fileiras, à medida que os adventistas abraçaram os princípios fundamentais que foram testemunhados pelo Espírito Santo e aos quais o Espírito Santo testificou como verdade, e sobre os quais Deus colocou o seu selo. E a grande notícia é que Deus fará isso novamente. À medida que os adventistas do sétimo dia retornarem à fé da qual a organização atual se desviou, ele mais uma vez trará unidade entre os adventistas. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Chegou o momento em que as coisas devem ser chamadas pelos seus verdadeiros nomes. A verdade triunfará gloriosamente, e aqueles que há muito tempo vacilam entre duas opiniões devem tomar uma posição decidida a favor ou contra a lei de Deus. Alguns adotaram teorias que distorcem a palavra de Deus e minam o fundamento da verdade que foi firmemente estabelecido ponto por ponto e selado pelo poder do Espírito Santo.
As velhas verdades devem ser revividas para que as falsas teorias introduzidas pelo inimigo possam ser enfrentadas de forma inteligente. Não pode haver unidade entre a verdade e o erro. Só podemos nos unir àqueles que foram levados ao engano quando eles se converterem. O mensageiro inspirado escreveu sob inspiração que as velhas verdades devem ser revividas. Os princípios fundamentais precisam ser revividos se o povo de Deus quiser experimentar novamente aquela unidade da fé. Se você se unir aos seus irmãos em defesa dos antigos marcos, então haverá unidade, mas você permanece na incredulidade, inseguro quanto ao verdadeiro fundamento da fé. Não pode haver mais esperança de unidade no futuro do que houve no passado. Essas velhas verdades serão revividas, e elas precisam ser revividas para que as falsas teorias trazidas pelo inimigo possam ser enfrentadas de forma inteligente. Teorias que levam os adventistas do sétimo dia a se afastarem dos princípios fundamentais dos primeiros 50 anos vêm do inimigo, e o próprio Jesus deu a Ellen White um nome para aqueles que se desviaram da fé. Ela escreve: lamento tanto que homens sensatos não percebam o rastro da serpente. Chamo assim porque assim o Senhor o pronuncia. Em que estão aqueles que são designados como desviando-se da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, afastando-se da fé que consideraram sagrada nos últimos 50 anos? Deixo essa resposta para aqueles que sustentam os que desenvolvem tamanha astúcia em seus planos para estragar e impedir a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou que aqueles que se afastam da fé que consideraram sagrada nos últimos 50 anos são designados como estando no rastro da serpente. Quando penso em toda a minha querida família adventista do sétimo dia, que insiste que, por serem membros da organização, não se afastaram da fé, fico triste em saber que, por terem considerado como erro a fé que os adventistas consideraram sagrada nos primeiros 50 anos, já se afastaram da fé e deram ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E, como se isso não fosse ruim o bastante, estão totalmente confiantes da correção de sua posição enquanto seus pés trilham o caminho da serpente. Paulo nos adverte sobre a serpente dizendo: e mais temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos pensamentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém vem e prega outro Jesus, que nós não pregamos, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não aceitastes, bem o suportais. Nessas Escrituras, Deus está alertando o seu povo de que, nos últimos dias, a serpente tentaria enganar ou iludir o povo de Deus. A profecia não diz que a serpente fará isso travando uma guerra contra o cristianismo, mas, sendo mais sutil, tentaria pregar outro Jesus e outro Espírito. Paulo está preocupado que nossas mentes sejam corrompidas e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Mas o que significa ser corrompido? A irmã White escreve: em Cristo tomou nossa natureza, caída, mas não corrompida, e não seria corrompido a menos que recebesse as palavras de Satanás no lugar das palavras de Deus. Quando recebemos outro Jesus que não é realmente o Filho de Deus, e outro Espírito, que não é o Espírito de Jesus, mas é apresentado como um terceiro Deus divino, então estamos recebendo as palavras de Satanás, a serpente, no lugar das palavras de Deus. E é por isso que, quando adventistas do sétimo dia ou qualquer cristão se afastam da simplicidade do Evangelho que declara que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, e em vez disso aceitam a doutrina serpentina do trinitarismo no lugar das palavras de Deus, estão trilhando o caminho da serpente sendo corrompidos por seu veneno. O propósito do veneno da serpente é causar paralisia e, eventualmente, a morte, e é exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus e acontece com eles quando se afastam dele e adoram ídolos. Isso leva à paralisia espiritual e à morte. A razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo trouxe influências de natureza desanimadora sobre almas trêmulas. Ele procurou tirar Jesus de sua visão como consolador, como aquele que repreende, que adverte, que os admoesta dizendo: este é o caminho.
Andai por ele. As igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer. Por quê? Porque abraçaram a doutrina satânica que exclui Jesus de sua visão como Consolador. Eles não acreditam que Jesus é o Consolador. Eles acreditam que o Consolador é outro Espírito, outro Deus. E é por isso que as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer, sofrendo porque abraçaram o veneno da serpente. Não se deixe enganar. A doutrina da Trindade não é bíblica. Ela prega outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. O fato de todo mundo cristão ter abraçado essa doutrina não é evidência de que ela vem de Deus, mas sim apenas prova da sutileza da serpente. Aqui está uma imagem de uma serpente. As características mais notáveis e distintas da serpente são as escamas verdes, suas duas presas e os olhos redondos e brilhantes. Aqui está uma ilustração de uma serpente, exceto que esta foi construída no design do Salão das Audiências Pontifícias. Atrás do Papa, no palco, há um cenário de aparência bastante demoníaca, com simbolismo oculto escondido, enquanto retratam um Jesus bastante emagrecido, supostamente em sua ressurreição. É daqui, entre as presas na boca da serpente, que o Papa fala ao mundo proclamando doutrinas venenosas, cujo coração é o ensino da doutrina da Trindade. O Manual do Católico de hoje afirma na página 11: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela se baseiam todos os outros ensinamentos da Igreja. E hoje, o protestantismo passou a aceitar a sutil doutrina da serpente como padrão da fé cristã. Eu sei que Jesus deseja unidade, e sabemos que, no fim dos tempos, ele a terá. Mas também sabemos que o diabo quer unidade, e sabemos que, no fim dos tempos, ele a terá. Onde você se posiciona não depende de ter ou não unidade, mas sim do que você está unido. Em Efésios capítulo 4, sabemos que Deus deu dons aos homens por meio do seu Espírito e que esses dons são para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Se essa é a plataforma sobre a qual você deseja se unir, então eu o convido a obter uma cópia dos Princípios Fundamentais de 1889. Você pode encontrá-los online em jugmentor.org. Se, por outro lado, você acredita, como papado, naquela solidariedade global que flui do mistério da Trindade, ou como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a unidade tem sua fonte na unicidade do Deus Triuno, então nunca poderemos estar unidos. Eu não posso, e pela graça de Deus não vou, me unir a ninguém para pisotear as leis do céu. Ao se aproximar do fim de sua vida, a irmã White disse: em meio à apostasia predominante quanto à presença e personalidade de Deus, desejo que todos saibam que permaneço na mesma plataforma de verdade que mantivemos por mais de meio século. Esse é o testemunho que desejo dar no dia em que completo 78 anos de idade. E aqueles que tentam minar os pilares da nossa fé estão entre aqueles dos quais a Bíblia diz que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é minha intenção, ao compartilhar este vídeo, corrigir a Igreja Adventista. Temo que o Senhor diria hoje, como no passado, em Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. Portanto, não vejo razão para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia algum dia mude sua posição, e tampouco os pastores dentro da organização. Por causa da posição da Igreja hoje, sua posição firme, nós nunca vamos mudar. Passamos por 1,5 séculos de evolução e chegamos a essa posição muito firme, essa posição bíblica que articulei para vocês hoje e que está em nossas crenças fundamentais. Nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos voltar atrás. Nunca vamos voltar ao ponto em que os pioneiros estavam no início do movimento, no que diz respeito ao ensino deles sobre a Trindade. Mas, para os antitrinitarianos mais militantes e agressivos, vocês nunca vão encontrar paz. Vocês nunca vão encontrar paz porque não vão mudar a Igreja. Faremos mais simpósios como este. Enviaremos mais estudiosos, mais professores. Vamos escrever mais. A evidência está aí.
Nós não vamos mudar. Vocês estão dando murro em ponta de faca. Criem sua própria igreja antitrinitariana, porque aqui vocês nunca vão encontrar paz. Nós vamos lutar contra vocês. Concordo. A igreja não vai mudar nem jamais voltará à fé que uma vez foi entregue aos santos, da qual se desviou, especialmente considerando que, no alerta da irmã White de que nossa religião seria mudada e os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados erro, ela concluiu seu aviso dizendo que o alicerce dele seria construído sobre areia e que tempestade e tormenta varreriam a estrutura. O destino da organização que considera os princípios fundamentais como erro já foi predito, mas esse não precisa ser o destino dos adventistas do sétimo dia. Embora eu não acredite que a própria organização vá algum dia corrigir sua posição, aqueles que estão dentro dela ainda podem fazê-lo. Reconheço que a maioria dos adventistas do sétimo dia não tem conhecimento da maior parte dessas coisas e desconhece grande parte da nossa própria história. Portanto, minha intenção neste vídeo é apenas fazer um apelo aos adventistas do sétimo dia para que estudem a história da nossa igreja e investiguem profundamente o fundamento sobre o qual estão firmados, para que não sejam enganados. Por favor, pesquisem e estudem os princípios fundamentais de 1889. Esse fundamento foi construído pelo mestre dos obreiros e resistirá à tempestade e ao vendaval. Lembre-se, existem apenas dois fundamentos. Um será varrido, e o outro permanecerá. Então escolha com sabedoria sobre qual fundamento você está firmado. No fim dos tempos, assim como no início, haverá apenas duas classes de adoradores. Há aqueles que adorarão a Deus em espírito e em verdade, unidos pelo conhecimento do Filho de Deus, e aqueles que adoram a besta e sua imagem, acreditando que Cristo não é realmente o Filho de Deus. Essa controvérsia sobre a filiação de Cristo foi predita nas vidas de Caim e Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, Deus dando testemunho dos seus dons, e por meio disso, mesmo depois de morto, ainda fala. Todos que têm conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, podem ter uma fé tão pura quanto a de Abel. Existe uma experiência verdadeira, um conhecimento seguro de Deus e de Jesus Cristo, que conduz à salvação. Quero compartilhar com vocês uma última e sóbria declaração que mostra como nossa experiência como adventistas do sétimo dia, fiéis aos princípios fundamentais de nossa fé denominacional, se assemelha à da igreja primitiva e o que isso tem a ver com a unidade. Enquanto a perseguição continuava, a igreja permanecia relativamente pura, mas quando cessou, foram acrescentados conversos menos sinceros e devotados, e assim abriu-se caminho para que Satanás obtivesse uma base. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e não pode haver união entre seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em se unir àqueles que estavam apenas meio convertidos do paganismo, entraram em um caminho que os levou cada vez mais para longe da verdade. Satanás exultou por ter conseguido enganar um número tão grande de seguidores de Cristo. Ele então concentrou ainda mais seu poder sobre esses e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém sabia tão bem como se opor à verdadeira fé cristã quanto aqueles que um dia foram seus defensores, e esses cristãos apóstatas, unindo-se a seus companheiros meio-pagãos, direcionaram sua guerra contra os aspectos mais essenciais das doutrinas de Cristo. Após um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram romper toda a união com a igreja apóstata, caso ela continuasse se recusando a se libertar da falsidade e da idolatria. Eles perceberam que a separação era uma necessidade absoluta se quisessem obedecer à palavra de Deus. Eles não ousaram tolerar erros fatais para suas próprias almas, nem dar um exemplo que colocasse em risco a fé de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Para garantir a paz e a unidade, eles estavam dispostos a fazer qualquer concessão que fosse compatível com a fidelidade a Deus, mas sentiam que até mesmo a paz seria um preço alto demais se viesse ao custo do princípio. Se a unidade só pudesse ser alcançada pelo compromisso da verdade e da justiça,
então que houvesse diferença e até mesmo guerra. Seria muito bom para a Igreja e para o mundo se os princípios que motivaram aquelas almas firmes fossem revividos no coração do povo que professa ser de Deus.